Cumprimentos, amados, com a paz do Senhor. Sejam muito bem-vindos à nossa 12ª videoaula da nossa revista de jovens. Estamos chegando ao final de mais um trimestre, o primeiro trimestre de 2022, onde até aqui estudamos, tendo como tema principal da revista, Jesus, o Filho de Deus, os sinais e ensinos de Cristo no Evangelho de João. Até aqui nós já estudamos os 7 sinais que apresentam ou nos mostram a divindade de Jesus. E hoje, na penúltima lição, nós estaremos estudando Jesus vence a morte. Só em citar esse tema, Jesus vence a morte, já é algo para nós extraordinário. É para nós uma grande vitória, um grande triunfo, porque o fato de Jesus Cristo ter vencido a morte nos traz alegria, porque ele vence a morte por amor a cada um de nós. Nosso texto principal está em João 20, versículo 17, que nos diz: Disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Olha que coisa extraordinária, Jesus se revelando como Filho de Deus, consequentemente Deus bendito eternamente. O resumo da nossa lição nos diz que João descortina a revelação de Jesus como Deus e o que isso representa para a nossa redenção. Quer dizer que Deus veio pessoalmente a essa terra através do seu Filho para nos dar a vida, para nos tomar das garras do pecado, para nos libertar da escravidão, para nos tornar pessoas capazes de ter um relacionamento com Ele pleno, belo e perfeito, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou. Nós temos um texto bíblico que a gente usa para ler em sala de aula, que está em João capítulo 20, verso 1 e 2, verso 9, verso 11, e do 11 ao 14, e versículo 16, versículo de número 17. Nossa introdução diz que na lição deste domingo que vem, no caso, refletiremos a confirmação dada pelo Pai a respeito da plena e perfeita obra de Cristo. Sua ressurreição dentre os mortos, razão maior de nossa esperança. A ressurreição de Jesus dentre os mortos é a razão maior da nossa esperança. A morte para nós era um grande problema, por que não dizer o maior problema, Mas Jesus ressuscitou, vencendo esse nosso grande inimigo e nos concedendo promessa, dizendo que nos dará a vida eterna. Primeiro capítulo, a conclusão do ministério de Jesus na terra. Estamos chegando ao final do nosso estudo no livro de João. Estamos aqui já ao capítulo 20 e a lição traz para nós a conclusão do ministério de Jesus na terra, conforme nos é apresentado através do evangelista João. O lava-pés. Novamente, João apresenta informações importantíssimas do ministério de Jesus, informações essas que não são encontradas nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos ou Lucas. Uma dessas informações é o ato de lavar os pés dos discípulos na ceia da última Páscoa. É um texto que a gente encontra aqui pelo capítulo 13, versículo 1 ao versículo 20. Uma extraordinária lição de humildade, de valor simbólico, de valor pedagógico, quer dizer, é algo que nos ensina, que nos instrui,
é algo inspirador. Quer dizer, algo que nos inspira a agir de acordo com as ações do Mestre, que mesmo sendo o dono de tudo, mesmo sendo o herdeiro de tudo, mesmo sendo Deus bendito, mas ali como homem, ele mostra a sua humildade para os seus discípulos. Ele mostra para os discípulos o caminho que eles devem seguir, o caminho da humildade. Ou seja, o caminho da vitória, o caminho do triunfo é você nunca se sentir maior que ninguém, nunca se sentir superior a ninguém. Jesus põe suas mãos nos pés de pecadores. Além de sujeira, né, do pó da estrada, ele estava colocando suas mãos santas, pegando ali, lavando os pés de homens pecadores. Ele, que nunca cometeu pecado nenhum, estava lavando os pés dos seus discípulos, dizendo para eles, mostrando para eles o porquê que ele estava ali. Ele estava dizendo com esse gesto: estou aqui porque eu amo vocês, eu vim retirar a sujeira de vocês e estou mostrando para vocês como vocês devem ser para com o seu próximo, para com o seu semelhante. Nunca se sintam maior, nunca se sintam os melhores, mas se sintam servos uns dos outros pelo amor. Embora, né, esse gesto não representa a instituição de uma prática, mas é algo inspirador. Como assim? Esse gesto que aparece na Bíblia não quer dizer que a gente deve fazer da mesma forma no sentido de prática. Por exemplo, da gente pegar uma bacia, literalmente, né, se envolver numa toalha e literalmente começar a lavar os pés dos irmãos. Não é disso que o Mestre está falando, né? Mas está falando para a gente viver, andar e se mover em humildade, considerando os outros até mesmo superiores a nós mesmos. E assim estamos seguindo o exemplo do Mestre. Jesus estava demonstrando aos discípulos o dever que tinham de servir com atitude humilde, não se prevalecendo jamais de suas posições como líderes espirituais, né? Não utilizar da posição como líder espiritual para pisar, para humilhar as pessoas, mas para servir as pessoas com perfeição. Se Jesus, sendo o Senhor, se sujeitava a práticas tão humildes como o lava-pés, os discípulos deveriam viver de forma semelhante, né? No verdadeiro cristianismo não há lugar para orgulho, não há lugar para prepotência. Há lugar para amor, compaixão, misericórdia, né? Mas para orgulho não tem espaço para orgulho. As últimas instruções, João passa a relatar 2 momentos do ministério de Jesus que não tem caráter público. No primeiro momento, fala com os discípulos. No segundo momento, Jesus está falando com o Pai. Em seguida, ele se entrega à prisão, que culminou, né, com seu julgamento e morte. Depois de predizer a traição que sofreria, Jesus transmite suas últimas instruções aos discípulos. Ele fala abertamente de sua partida, volta a declarar-se igual ao Pai e anuncia a vinda do Espírito Santo. Jesus está cuidando aqui dos últimos detalhes para manter os seus discípulos bem guardados, bem orientados, bem protegidos, né? E bem cuidados, inclusive. Aliás, é de uma riqueza extraordinária a revelação que Jesus faz sobre a missão do Consolador, que aparece para nós aqui nos capítulos 14, 15 e 16 do Evangelho de João. A missão do Espírito Santo é revelada com clareza nesses 3 capítulos do Evangelho de João. A riqueza doutrinária de João também se vê, portanto, na área da doutrina bíblica do Espírito Santo e de mostrar Jesus prometendo fluir desse Espírito como rio de água viva. Jesus disse que aquele que crê nas suas palavras, rio de água viva fluirão
do seu ventre. O evangelista detalha seu agir, né, o agir do Espírito, na dispensação da graça, né, que é o tempo que a gente está vivendo agora, onde o Espírito de Deus age, tem liberdade de ação completo na vida da igreja. Bem, agora veremos o papel do Espírito Santo. Os registros de João sobre a missão do Espírito Santo são fundamentais para que, em conjunto com Atos e as epístolas paulinas, especialmente, compreendamos como ele age em nós e por nós nesses dias. O Espírito Santo tanto age em nós, como também age por nós. O Espírito da verdade não apenas habitaria com os discípulos, mas estaria neles, o que se cumpriu após a ressurreição de Cristo. Eu trouxe aqui um versículo para mostrar para os amados. Vamos ver aqui João capítulo 14, versículo 17. Diz assim: o Espírito da verdade que o mundo não conheceu, que o mundo não pode receber, aliás, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Amém? Então, nós temos aqui esse texto importante, né, da preciosa palavra de Deus, nos mostrando que o Espírito da verdade foi enviado para estar conosco, que nos faria lembrar das palavras de Jesus, né, o Espírito Santo de Deus. Nós temos aqui também um versículo que mostra o Espírito de Deus testificando acerca de Jesus, né? Quase que esse versículo entra um pouquinho antes do tempo, mas vamos colocá-lo agora para os irmãos, que está aqui em João, capítulo de número 20, versículo de número 22. Esse versículo ainda está mostrando para a gente. Não é o versículo 22. É João, capítulo de número 14 e versículo de número 26, né, que nos mostra o Espírito Santo como missão de ensinar todas as coisas pertinentes ao reino de Deus, né, que esse versículo aqui, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Esse versículo nos mostra o Espírito Santo com a missão de ensinar os seus servos, de ensinar a igreja quanto às coisas que o próprio Jesus havia dito. Agora sim, o versículo 26 do capítulo 15 mostra que o Consolador, ele testifica da pessoa de Jesus. Mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim, disse Jesus. Então, o papel do Espírito Santo, primeiramente a gente viu que o papel do Espírito Santo, ele vem para fazer a igreja lembrar do que Jesus disse, vem para estar com a igreja, vem para consolar, para ser o paracleto da igreja, e vem também para testificar a respeito da pessoa bendita de Jesus. Então, o Espírito Santo sempre tem a função de glorificar a Cristo. Veja, por exemplo, o próximo versículo, João 16, versículo de número 14, onde Jesus disse assim, olha, ele, né, esse ele refere-se ao Espírito Santo, me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Veja o Espírito Santo testificando aí, Jesus dizendo que ele há de glorificar a sua pessoa bendita e gloriosa. Dele, né, do Espírito Santo, o exclusivo papel de convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, não há como alguém ser salvo por um mero assentimento mental. Não é por eu reconhecer mentalmente alguma doutrina cristã que eu vou ser salvo. Precisa haver essa obra do Espírito Santo.
Precisamos ser convencidos pelo Espírito Santo, né, que nos leva a um arrependimento genuíno e ao processo do novo nascimento pela palavra da verdade. Então, para não sermos enganados por filosofias ou doutrinas estranhas, precisamos viver em comunhão permanente com o Espírito Santo, especialmente nestes últimos dias, quando aumenta a apostasia. Somente o Espírito Santo pode nos garantir a verdadeira direção. Existe direção aí para tudo quanto é lado, mas somente o Espírito de Deus, por meio da palavra, é que pode nos direcionar no caminho certo. Segundo capítulo fala sobre a prisão e crucificação de Jesus. É chegada a hora. Depois de tantas ameaças e investida dos judeus, estava chegando a hora de Jesus se entregar à crucificação. Como um último ato antes de seguir para o cenário, de sua prisão, Jesus levanta os olhos ao céu e fala com o Pai. Estava seguro de que em tudo havia glorificado aquele que o enviara, consumando a obra que ele dera a fazer. Agora pede pelos discípulos para que fossem eles livres do mal. Vamos ver o que está escrito aqui em João 17, versículo 15. Jesus está falando com o Pai e dizendo assim, olha, não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Veja o cuidado de Jesus para com a sua igreja, para com aqueles que nele acreditam. Ele tinha esse cuidado nesses dias em que ele esteve na terra, mas ele tem esse cuidado com a gente ainda hoje. Tenho certeza absoluta que o que Jesus disse, aquele que eu tomo pelas mãos, Satanás não arrebata, isso é válido para o dia de hoje. Estamos na mão do Senhor, nada nos sucederá sem a permissão do nosso Deus. Não somente aqueles discípulos, mas todos quantos viessem a crer nele e se tornassem seus seguidores. Vamos observar mais um versículo aqui da palavra de Deus. João 17, versículo 20. Jesus está continuando a sua oração e fazendo o seguinte pedido a respeito dos futuros crentes, cristãos, as futuras pessoas que creriam nele. Ele disse assim ao Pai, eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Quer dizer, veja um detalhe importantíssimo aqui. Aqueles discípulos creram em Jesus, viram os milagres de Jesus, andaram com ele. Mas Jesus já está orando por alguns discípulos ou pelos discípulos do futuro que creriam nele não por vê-lo fazendo milagres, mas creriam nele pela palavra. E isso inclui você, inclui a mim, inclui a todos nós que hoje cremos em Jesus sem nunca ter visto. O mesmo pedido de Jesus, pedindo para o Pai livrar aqueles do passado, livrar do mal, é válido para nós que conhecemos e cremos em Jesus através da sua preciosa palavra. Então, a palavra é a mesma para todos os tempos. A validade é a mesma para todos os tempos. Por isso, confiamos e vivemos seguros na presença de Deus. No Getsemane, no sopé do Monte das Oliveiras, havia um horto ou jardim, chamado Getsemane. Jesus tinha por costume ir àquele lugar quando estava em Jerusalém, e assim o fez também na noite em que seria preso. Os evangelhos sinóticos narram com mais detalhes esses momentos tão cruciantes para Jesus. Mateus conta que ele foi ali orar, levando consigo Pedro, Tiago e João. Registram sua tristeza e profunda angústia, enquanto Lucas, o médico, especifica que seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Foi ali que Jesus, mais uma vez, de forma definitiva, entregou-se à vontade do Pai, a despeito de tudo o que enfrentaria nas últimas horas de vida. Foi grande o sufoco, foi grande o sofrimento do nosso Mestre, mas ele venceu. Você, eu, todos nós devemos ser eternamente gratos a Jesus. Olha, se Jesus não nos desse nada hoje,
mesmo assim, seria suficiente o que ele fez, o que ele passou, o que ele enfrentou por amor a nós, seria suficiente para nós o amar. É suficiente para nós o amarmos de verdade, de todo o coração. Senão, isso mostra apenas o quanto o ser humano é ingrato. Não reconhece aquilo que realmente tem valor e tem importância. Preso e crucificado, as últimas horas de Jesus foram de intensa agonia. Um julgamento cercado de ultrajes e escárnio. Você encontra isso aí, se você observar na sua Bíblia, eu não vou colocar aqui os versículos, porque são muitos. João 18, versículo 12, até o versículo 40, nos mostra como se deu ali o julgamento de Jesus, cercado ali de escárnio, de ultraje, enfim, todo tipo de humilhação. Um processo de completo abandono por parte dos discípulos, como havia predito. Pedro, mais enfático, negou 3 vezes. Enfim, os judeus religiosos tinham Jesus preso, como tanto esperavam, né? Em seguida, ele compareceu perante Anás e Caifás, o sumo sacerdote, para ser interrogado. Já tinham uma sentença de morte garantida para ele. Queriam apenas formalizar o seu intento, né, para dar uma de que eram justos, né? A verdade era bem o contrário. Diante de Pilatos, o único fundamento que apresentaram foi justamente o motivo de o terem rejeitado. Não havia uma culpa. Jesus morreu na cruz porque ele se entregou para ser morto. Era o cordeiro substitutivo. Mas não havia uma culpa. Por qual crime Jesus foi preso? Por qual crime Jesus foi crucificado? Não porque estava amotinando na cidade. Nunca aconteceu isso. Pelo contrário, multidões eram curadas, multidões eram alimentadas, multidões tinham sua fome saciada, né? Além de serem instruídos na palavra de Deus. Mas tinha que se cumprir. E ainda bem que se cumpriu. Ainda bem que ele morreu na cruz por mim e por você. E hoje nós podemos participar, ter a honra de desfrutar da glória de Deus presente nas nossas vidas, por causa dos méritos de Jesus. Então, com isso, aquela geração de judeus estava declarando de forma cabal e plena a completa rejeição do Filho de Deus. Preferiram a soltura de um criminoso, esse sim era amotinador, esse sim era criminoso, Barrabás, né? E exigiram a morte do justo. Na verdade, Barrabás não conseguiria nos substituir na cruz, né? Porque ele era criminoso, pecaminoso, assim como nós também, sem Jesus, pecaminosos, né? Agora, Filho de Deus na cruz, morrendo por nós, a esse sim tinha poder e tem de nos resgatar do domínio e da escravidão do pecado. Graças a Deus, que ao 3º dia ressuscitou, e é o que vemos agora no nosso 3º e último capítulo dessa lição. Ele venceu a morte. O curso da vitória. O ápice da vitória de Cristo é, sem dúvida, o fato de, no 3º dia, ter ressurgido dentre os mortos. A vitória de Jesus não foi quando ele disse para Satanás, vai-te, Satanás. Não é quando ele repreendeu Satanás. A vitória de Jesus, plena, né, o ponto máximo foi quando ele, ao 3º dia, ressuscita dentre os mortos e nunca mais morre, mas trouxe para nós uma grande vitória. Essa vitória decorreu de todo um processo de obediência e entrega. Jesus obedece, Jesus se entrega, né? Começa ali com a sua decisão de submeter-se, de aceitar a encarnação, né? Quando ele aceita nascer através de Maria, do ventre de Maria, ser gerado ali como ser humano, né? Até o triunfo total na cruz. Iniciou-se aí o enfrentamento do império da morte, que a todos assombrava. Hoje não assombra mais, porque Jesus está vivo. Ele venceu e ele disse que aqueles que estão com ele vão vencer também.
a promessa de quem não mente. Ao aceitar fazer-se semelhante aos homens, Jesus estava desafiando os poderes daquele que tinha o domínio desse império, que era o diabo, por causa da condição pecaminosa de todos os seres humanos. Vamos ver outro texto aqui agora em Romanos, capítulo de número 3, versículo 9 e 10. Vamos ver aqui. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Então, como que o inimigo conseguia assombrar as pessoas? Como que o inimigo conseguia manter aqui o domínio, esse império dominante, o império da morte? Como que ele conseguia? Por causa do pecado, por causa da condição pecaminosa dos seres humanos. Então, Jesus vem, entra na história da humanidade e traz para nós a solução para esse grave problema que eu vou te apresentar agora no versículo. Observe aí. Porque todos pecaram e destituídos, quer dizer, separados estão da glória de Deus. Em Jesus, nós somos reconciliados com Deus. E o Espírito Santo é dado não somente para estar conosco, mas para estar dentro de nós. Olha o tamanho da vitória que Deus em Cristo nos proporciona. Ressuscitado pelo Pai como um sacrifício perfeito, a morte não poderia deter Jesus. Quando as mulheres chegam ao sepulcro no primeiro dia da semana, já encontram o sepulcro vazio. Observe o texto aqui de João, capítulo 20, versículo 1 e 2. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Veja que quando as mulheres chegam lá, o sepulcro já estava vazio. Jesus não estava mais ali agora. Todas as vezes que que ele aparece, já está em corpo glorificado, sem qualquer limitação física. Ou seja, Jesus não morre mais. Observe o que está escrito em João, capítulo 20, e versículo 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: Pai seja convosco. Ou seja, Jesus não está mais com nenhuma limitação física. Consequentemente, ele está ressuscitado com corpo de glória. O que também acontecerá com a igreja que acredita nele. Para terminar, o valor da ressurreição. A pregação da ressurreição de Cristo foi a mensagem principal dos crentes primitivos, justamente porque esse fato é a razão maior de nossa esperança. Nossa esperança é a ressurreição de Jesus. Na igreja de Corinto havia, da parte de alguns, a negação da ressurreição dos santos. Paulo prega sobre a ressurreição, invocando justamente o fato de Jesus ter ressurgido dentre os mortos. 1 Coríntios 15, verso 12 e 13, nos fala a respeito disso. Vamos ver o que está escrito aqui. E 8 dias depois estavam outra vez... esse versículo ainda é da última referência que a gente leu sobre a presença de Jesus entre os discípulos. Então vamos adiantar aqui a referência aqui, 1 Coríntios 15, 12 e 13. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou.
Entende? Então, a ressurreição de Jesus, Paulo apresenta como uma garantia de que há ressurreição. O valor da ressurreição de Cristo, portanto, é o fundamento maior da nossa fé e esperança e no que consiste o poder de nossa pregação. Vamos observar o próximo versículo agora, que diz o seguinte: e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. Quer dizer, tanto a nossa pregação como a nossa fé tem como ponto de partida, um ponto base, a ressurreição de Jesus. Ora, realmente, se Jesus não ressuscitou, então tudo que pregamos é em vão e tudo no que acreditamos também é em vão. Por quê, pastor, que é em vão? É em vão porque continuamos na morte. É em vão porque a morte não foi vencida. É em vão porque o império da morte subsiste. Entende? Agora, quando cremos, e é verdade o que Deus diz, de que Jesus ressuscitou, significa que o império da morte caiu. E que em Jesus, agora sim, nós temos vida. E vida com abundância, além de uma vida eterna garantida na presença de Deus. Aí vale a pena pregar e vale a pena ter fé, que não vai ser em vão, porque realmente Jesus está vivo, Jesus venceu. Então, além de apontar para um futuro de glória, a ressurreição de Jesus tem também um elevado e indispensável valor em nosso presente, que é dar sentido e propósito à nossa vida, tirando-nos da miserabilidade de uma existência meramente terrena e banal para uma vida eterna. Amém? Então, concluímos a nossa lição dizendo que a vitória de Jesus sobre a morte foi o ápice da sua obra redentora. Pelo poder de sua ressurreição, fomos vivificados e temos vida espiritual, pois ele nos gerou de novo para uma viva esperança, conforme Efésios 2, 1 e 2, que diz: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Jesus nos vivificou e nos deu vida com abundância. Que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima e última videoaula desse trimestre, em nome de Jesus.